Fala pessoal, estou aqui novamente, para falar sobre o pecado da má língua. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Carlos, sou teólogo, jurista, tenho pós-graduação em Direito e Processo Penal, sou trader, investidor, gosto muito de ler sobre psicologia, filosofia e a gente fala sobre isso no nosso canal. Seja bem-vindo. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, deixe logo aqui abaixo. Você pode ver que eu não edito muito os meus vídeos, né? Eu gosto de ser eu, não que quem edite não é, né? Mas meus vídeos são na lata mesmo. E também se você tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, alguma sugestão de vídeo, pode deixar aqui embaixo. E nesses dias eu estou falando sobre o pecado da má língua, sobre a Lashon Hará. Lashon, para quem não sabe, é língua. Hará é má, língua má. O pecado da língua má, nós podemos ver um exemplo em vários textos. Um exemplo bem claro que nós podemos ver na palavra de Deus é ali em Números capítulo 12. Números capítulo 12, onde Moisés ele casa com a mulher etíope, né, uma mulher cuxita, e na verdade ele cometeu um erro, né? Ele cometeu um erro porque a lei falava que um israelita não podia casar com uma moabita, com um estrangeiro, e de certa forma ele erra. E acontece que Miriam, ela fala o seguinte, será que Deus fala somente através de Moisés ou não fala por nós? E o texto nos diz que Deus ouve, para demonstrar o seguinte, que Deus está atento às minhas e às suas palavras, e aquilo que é dito no escritório, aquilo que é dito encobertamente será publicado aos erados. É isso que a palavra de Deus fala. De Deus não se zomba, Gálatas 6:7, de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, isso colherá. Nada está desapercebido aos olhos de Deus. Deus, ele sabe do meu pensamento, ele sabe do seu pensamento, por isso que nós temos que tomar um cuidado muito grande com o que nós falamos. No último vídeo, eu falei sobre os crimes contra a honra descritos no Código Penal, artigo 137, 138, 140, calúnia, difamação, né? E chegando ali ao restante dos crimes, né? Então, se a lei comum, ela pune, ela inibe você falar mal do próximo, o que direi Deus. Como eu falei, falar mal do próximo é equiparado ao assassinato, porque você mata quem está te ouvindo e também mata o próximo. E nós vemos que Deus ouve e chama Moisés, Arão e Miriam para a tenda da congregação. Chamam eles ali para ter uma conversa, né? É interessante que o texto nos fala que mesmo Miriam falando mal de Moisés, Arão também ali agindo de forma passiva, ele não fala nada, ele não reage. E é Deus quem o defende. Eu quero dizer, né, que se estão falando mal de você, é Deus quem te defende, deixa falar. Porque se você for brigar, você vai estar também se rebaixando ao nível daquela pessoa e só vai arranjar mais problema. E é interessante que Deus chama ali, a nuvem desce e Deus repreende a Miriam e Arão. Fala o seguinte, ó, como é que vocês não temeram falar mal de Moisés? Porque se eu tenho alguma coisa para falar com algum profeta, eu falo por sonhos, falo por visões, mas com Moisés ele vê a minha forma. Eu falo com ele cara a cara, como é que vocês não temeram? E o texto nos fala que a nuvem se retirou e a ira veio sobre Arão e Miriam. E nós vemos que alguns pensam, poxa, mas por que só Miriam ficou leprosa, Arão não ficou? É porque é o seguinte, quem teve a iniciativa do Lashon Hará, ou seja, da língua má, foi Miriam, não foi Arão. O pecado de Arão foi só ficar escutando. Então, às vezes, as pessoas elas pensam assim, eu estou só escutando a conversa, falar mal do fulano do Beltrano aqui, e não é pecado, eu vou falar. Você que ouve fofoca, você que não corta, também está pecando, porque Arão também pecou.
Só que a pena foi maior para Miriam. E um pecado que a língua má atrai no hebraico e no Velho Testamento é a tsaraat, como eu falei no vídeo, é uma doença de pele, que é João Ferreira de Almeida e alguns tradutores traduzem apenas como lepra, mas não é só isso. A tsaraat é um pecado que ela contamina os móveis da casa, contamina a família, o trabalho e aonde quer que você esteja. E a forma, né, de tratamento desse tipo de pecado é justamente isolando, deixando a pessoa fora 7 dias. E foi o que aconteceu com Miriam por causa do pecado de Lashon Hará, de língua má. Sobreveio a tsaraat, e para ela não contaminar a nação, Deus, através do sacerdote, através de Moisés, pediu para que ela ficasse 7 dias fora do arraial, até que ela fosse purificada. Então, eu quero dizer que a tsaraat é uma doença não só física, ela é uma doença espiritual. Eu te pergunto, você está com tsaraat? Você está cometendo o pecado da língua má, da Lashon Hará? Cuidado, porque esse é um pecado que atrai enfermidade, é um pecado também que te deixa pobre. Uma pessoa que fala mal das outras, uma pessoa que ela vive caluniando, difamando, é uma pessoa sem confiança, porque todo mundo pensa, se está falando mal de outra pessoa para mim, então vai levar de mim para ela. E eu quero falar, tome cuidado com sua língua. Tome cuidado, evite falar mal, porque aqui nós podemos ver que Moisés errou. Mas o que é a Lashon Hará? É você falar mal de até mesmo um erro que a pessoa tenha cometido. Veja que Deus puniu aqui a Miriam e Arão, mesmo Moisés estando errado, né? E nós podemos ver que Deus ele abomina esse tipo de pecado, da língua má. No poder da língua, conforme eu já falei, lá em Provérbios 18, 21, está a vida e a morte. O que você tem atraído para você? Eu quero dizer que o que você tem vivido hoje é resultado daquilo que você fala, daquilo que você pensa. Será que você é uma pessoa negativa, vive falando mal do teu pai, do teu irmão, da tua mãe, guarda a mágoa do teu patrão porque ele é próspero, né? Vigie, porque se você fala mal de quem anda de caminhonete, se você fala mal de quem é próximo, você está afastando a riqueza de você. Entendeu? Então, a consequência do pecado de Lashon Hará é a tsaraat, é uma doença espiritual que ela se manifesta, se materializa através de um problema, de uma enfermidade cutânea, epidérmica, entendeu? Talvez você esteja até com várias manchas no corpo aí, é língua, isso aí é língua, você falando mal dos outros. Se arrependa, peça perdão que você será curado. Né? Porque quem fala mal, ele não consegue orar, ele não consegue buscar a presença de Deus. E nós podemos ver que Deus pune a Miriam com o pecado de lepra. E Arão, ele repreende. Nós vemos aqui que Moisés era um homem de Deus de uma forma tão extraordinária que ele não se defende, quem defende ele é Deus. Então, se estão falando mal de você, entrega na mão do Senhor, porque se você estiver devendo, você paga. Mas se ela estiver devendo, minha amiga, ela está plantando, ela que vai pagar, entendeu? Lá no Salmo 101, vamos lá para o Salmo 101, versos 5 em diante, Davi vai dizer, ao que as ocultas calunia o seu próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo não o suportarei. Então Davi abominava andar com gente que trazia duas famas. Gente que difamava o próximo. Eu quero te falar que o fofoqueiro, se você ouve fofoca, você também está pecando. Se você comete a Lashon Hará, você está cometendo um grande pecado, atraindo enfermidade, atraindo miséria, portas fechadas. A ira de Deus está cometendo uma tentativa de homicídio descrito no artigo 121 do Código Penal. Entendeu? Então, eu quero dizer para você, se você quiser aprender mais sobre leis, constituição, teologia, filosofia, política, psicologia, fique conosco nesse canal, porque nós falamos sobre isso. E eu quero dizer, mude a sua vida, né? Purifique os seus
lábios, se você quiser ver a bênção de Deus sobre a sua casa. Se você cometeu esse tipo de pecado falando mal do seu pastor, do seu patrão, do seu líder, né, do seu irmão, da sua irmã, se arrependa hoje, porque é isso que está travando os teus caminhos. É por isso que você tenta caminhar e não avança. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele. Se você está se sentindo injustiçado, injustiçada, não fale mal até mesmo de quem cometeu o pecado, um erro, porque é Deus que trata com ele, não é você. Você não é um juiz. Há um só juiz, Senhor, que é o Senhor. Entrega na mão do Senhor, porque cada um vai comer da semente, né, do fruto da semente a qual plantou. Eu quero falar para você que a colheita não é alternativa. Nós temos na nossa vida que nós plantamos. As pessoas reclamam de enfermidade, do casamento, da vida financeira, e muitas vezes elas querem até que a gente fique com dó delas, mas não olhe para o que elas plantaram lá atrás, entendeu? Então eu quero dizer para você, se Deus falou contigo, dobre o seu joelho, peça perdão pelo pecado lachon hará, aquilo que tem trago malignidade à sua vida, entregue o teu caminho ao Senhor e peça a Deus para purificar os seus lábios, e com certeza Deus é um Deus misericordioso. Ele não rejeita um coração humilhado, um coração quebrantado. Mais do que sacrifícios, Deus ele não rejeita um coração arrependido, né? Um coração que pratica techuvá, o arrependimento genuíno, verdadeiro, e muda de atitude. Então, que Deus abençoe sua vida e continue nos acompanhando nos próximos vídeos. Se você não é inscrito, se inscreva, né? E caso você queira deixar uma sugestão de vídeo, deixa aqui abaixo e dê uma lida nos nossos links. Um grande abraço e que Deus o abençoe.